A ideia do vídeo é de ser bastante breve, introduzir como fazemos a integração com o Vault Core através dos recursos de API, principalmente de forma transparente às aplicações. Meu nome é Fernando Maurício, sou um Country Manager da Fornetics. Por favor, entre em contato comigo assim que tiver qualquer tipo de dúvida. Hoje o desafio: como implementar a proteção com criptografia forte dos dados em repouso e em trânsito nas bases Exadata, Oracle, SQL, etc., não afetando as aplicações e o negócio, com budget reduzido e com controles que permitem uma transição suave. Essa será a nossa agenda de hoje. Criptografia de base de dados de modo transparente. O TDE é algo já bastante difundido no mercado, embora muitas vezes não seja utilizado por questões associadas principalmente à performance e à gestão de chaves, é algo que a gente pode resolver e eu vou demonstrar a seguinte como funciona. É uma capacidade que tem a própria base de dados de interagir com as aplicações de forma a criptografar os dados sem que seja necessário alterar os aplicativos para esse recurso. O Vault Core consegue se integrar com vários tipos de bases de dados e aqui um modelo de como funciona isso. Essencialmente, você já tem a criptografia, habilita essa criptografia através de alguns comandos e a chave de criptografia acaba residindo dentro da própria base de dados. Por isso que entra o recurso do Vault Core para evitar que, quando habilitado esse tipo de solução, não se roube os dados junto com as chaves, se faça o tamper desse bloqueio e acaba criando uma fragilidade muito importante. Então, nós temos as aplicações acessando as bases de dados protegidas, criptografadas. Entretanto, o Vault Core entra como uma solução para criptografar a chave original de criptografia dos dados, que a gente chama aqui de Key Encryption Key, onde possibilita a segurança efetiva da base de dados. Todo o processo de criptografia e decriptografia ocorre na própria base de dados, e aí os dados são disponibilizados para as aplicações. Tá? Esse é um ponto importante. Tá? Quando esses dados são disponibilizados para as aplicações, eles sempre vão estar em claro. Tá? Então, o tráfego dele na sua infraestrutura acaba ocorrendo em claro. Por isso é importante adicionar proteções em TLS, SSL, enfim, da camada na comunicação para evitar que o dado sempre esteja exposto na infraestrutura. Também, um ponto que pode ser um desafio é o processamento na própria base de dados. Quando você tem múltiplas aplicações consumindo esse serviço, você pode ter problemas seríssimos de performance quando usando esse tipo de infraestrutura. Ok? Então, como existem outros modelos de integração via API, é o que nós vamos apresentar, como deixar o modelo um pouco mais pulverizado dentro da sua infraestrutura, dividido o processamento com as aplicações, porém, a integração com a API ela tem um desafio importante. Ela é muito fácil de acontecer, porém, exigiria uma integração onde houvesse a mudança do código-fonte das aplicações, ou mesmo nos gates, no F5, enfim. Porém, isso pode ser um problema sério, onde muitas vezes não há uma capacidade de desenvolvimento disponível e isso dificultaria o processo de criptografia dos dados. Então, nesse momento, nós apresentamos a solução de integração do Vault Core via SecuPy, uma API que nós disponibilizamos em parceria com a SecuPy, onde esse processo acaba se tornando bastante transparente. Tudo funcionaria da seguinte forma. As aplicações agora, em vez de acessar diretamente a base de dados, vão ter um driver novo, que é o driver da SecuPy. O SecuPy vai fazer toda a característica e vai gerenciar toda a questão de criptografia, anonimização de dados, mascaramento de dados. Ele é capaz de fazer, inclusive, o controle do apagamento e do direito de esquecimento das informações em base de dados. Isso é um recurso muito importante para uma estrutura associada ao LGPD. Contudo, o SecuPy ele não armazena a chave. Quem armazena a chave é o Vault Core, por isso que é necessário um Key Manager para fazer a gestão da chave de forma adequada. E isso vai trazer também múltipla custódia aos recursos de proteção de dados. Bom, o SecuPy, então, conversa, troca as informações com o Key Manager
para que o Key Manager disponibilize a chave de proteção, né, o que a gente chama de Data Encryption Key. Nesse momento, toda a carga e toda a transformação de dado ocorre pelo SecuPy, não mais na base de dados. Isso faz com que você consiga ter granularidade dos usuários e quem está acessando a base, ou seja, consegue permitir uma política adequada de acesso à chave e também quem pode ou não abrir o dado. Isso é muito importante para atender as questões atribuídas ao LGPD. Então, tudo acontece de forma bastante granular na própria API, nesse driver que vai acompanhar, vai ficar junto da aplicação na infraestrutura. O SecuPy ele tem uma console, um data manager, onde você define as políticas, como é que vai funcionar o token, como é que vai funcionar a criptografia, preservando o formato, sem preservar o formato, enfim, todos os detalhes associados à manipulação do dado. Se vai gerar uma base alternativa com dados anonimizados, se vai gerar uma outra infraestrutura onde é disponível esses dados a uma aplicação de teste, uma aplicação de pré-prod, né? Enfim, consegue criar contextos bastante interessantes no mundo atual. Todo o processo então acontece na camada do SecuPy. Portanto, os dados passam a ser criptografados na camada de aplicação. Aqui o dado já nasce, né, e ele é trabalhado já de forma sempre protegida. Isso faz com que o dado, de fato, sempre trafegue de forma transparente para qualquer usuário, no sentido que está sempre criptografado, né? Ele não consegue, de fato, acessar essas informações. Esse dado está inteligível enquanto na base de dados e também enquanto estiver em transporte. Isso que é muito importante para a LGPD. Tá? Então, o dado sempre protegido, seja ele na camada de aplicação, na memória dos servidores e também no transporte e também na base de dados. Uma tecnologia bastante importante, bastante interessante, né, no mundo de hoje. Tudo isso passa também a ser controlado pelo SecuPy, onde ele consegue monitorar as conexões. Por que pode monitorar as conexões? O SecuPy oferece um recurso interessantíssimo e que é importante no fluxo e no processo de proteção e criptografia da base de dados, que é uma tecnologia de mascaramento on the fly, pré-criptografia. Isso faz com que você adapte as aplicações, se for, né, e identifique os impactos das aplicações antes de efetivamente criptografar os dados na base de dados. Né? Permite ainda um controle, mais uma vez, de anonimização separado para um ambiente de produção e um ambiente de homologação, de testes, né? Permite criar uma visualização diferente também dos dados. A solução é criada para rodar em qualquer ambiente, então a solução permite virtualização e appliance físico, dependendo muitas vezes das questões associadas ao tipo de certificação exigida. Informações de contato, mais uma vez eu agradeço. Se entrar em contato comigo, estou disponível pelo WhatsApp, por e-mail. Também visite o nosso site para ter mais informações.